O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse aos administradores: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, e começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a estes o que foi contratado por último, o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós acabamos de escutar esta parábola de Jesus, que é uma pequena história que nos traz uma mensagem profunda. Essa parábola de um patrão com a sua vinha nos lembra muito bem Israel, o povo de Deus. E o patrão é o próprio Deus que cuida da sua vinha. Os trabalhadores são os servos. E nós podemos perceber que vários trabalhadores foram contratados ao longo do tempo. Os primeiros nós podemos pensar os patriarcas e depois os profetas. E assim foi vindo outros trabalhadores. Mas no tempo de Jesus, essa mensagem era para condenar a atitude dos fariseus, porque eles se achavam os primeiros trabalhadores. E na verdade eles foram os primeiros, sim. O povo de Deus, Israel, foi o primeiro a ser escolhido, é verdade. Mas só que depois vai vir outros, e esses últimos, esses primeiros não vão aceitar ser igualado a eles. Esses últimos são os pecadores que Jesus comia com eles. Jesus se aproximava deles, como por exemplo Mateus, que era um grande pecador e depois se tornou São Mateus. Como por exemplo também Maria Madalena, que era prostituta. Ou seja, os fariseus não suportavam ser igualados com essas pessoas. Eles queriam algo a mais. Existia aí uma vaidade.
E por isso que tem uma palavrinha aqui que eles murmuravam, eles resmungavam, porque esses primeiros trabalhadores, eles queriam ganhar mais, eles não queriam ser comparados aos que chegaram por últimos. É como que eles estivessem dizendo: nós não aceitamos que tu sejas bom com esses últimos. E foi mais ou menos isso que Jesus detectou nos fariseus. Os fariseus não aceitavam que Deus fosse bom. Esse Deus que se aproxima dos excluídos, esse Deus que se aproxima dos pecadores, chamando-os, claro, para a conversão. Quando Jesus ele se aproxima do pecador, não é para pecar junto com os pecadores, ele se aproxima dos pecadores para salvá-los. Ele se assenta à mesa com os pecadores para chamá-los também a um caminho de conversão. Então, o que nós percebemos que essa murmuração dos fariseus no tempo de Jesus fecha seus corações para a bondade de Deus. E aqui, queridos irmãos e irmãs, eu quero falar uma pequena palavra sobre a murmuração, essa reclamação. Senhor, por que tal sofrimento? Por que está chovendo? Por que está sol? Ou seja, a pessoa que murmura constantemente é uma pessoa que não aceita Deus como é. É como se ela dissesse: seja feita a minha vontade, não a tua vontade. E nós podemos perceber essa murmuração lá no tempo de Moisés, quando o povo também resmungava contra Deus. Nós estamos aqui no deserto, não tem água, não tem comida. E a murmuração faz com que eu feche cada vez mais meu coração, e meu coração vai endurecendo, e minha relação com Deus, ela vai se esfriando cada vez mais. O contrário da murmuração é o louvor, é a gratidão. Em vez desses trabalhadores disserem: Senhor, eu te louvo porque tu és bom comigo, mas tu és bom também com aqueles que chegaram agora. Eu te louvo e te agradeço por esse dia maravilhoso, porque eu tenho um trabalho. E o louvor faz com que o meu coração esquente, porque quanto mais eu louvo, agradeço a Deus pelas suas bênçãos, mais eu me aproximo dele. Tem um prefácio da oração eucarística, número 4, que diz que Deus não precisa dos nossos louvores, mas quanto mais nós o louvamos, nós nos aproximamos dele. E se eu me aproximo de Deus, algo novo vai acontecer comigo, eu vou me transformando, aquela inquietação que está no meu coração vai saindo e dando lugar a uma verdadeira alegria. Então, queridos irmãos e irmãs, uma pequena mensagem aqui para que nós possamos louvar a Deus todos os dias. Louvar a Deus na abundância, mas também louvar a Deus nas dificuldades. Dizer: Senhor, eu te louvo e te agradeço, porque assim foi do teu agrado. Eu te louvo e te agradeço, porque tu me chamastes a ser teu servo desde a minha infância. Mas eu te louvo e te agradeço também pelo irmão que está chegando agora, que talvez veio do mundo das drogas, talvez estava mergulhado no pecado. Eu te louvo e te agradeço porque nós vamos ganhar o mesmo pagamento. E assim, queridos irmãos e irmãs, não existirá inveja entre nós. Os grandes pecadores que se convertem, eles têm um sentimento de gratidão. É como se ele dissesse: meu Deus, eu não merecia. Por isso, Senhor, eu te louvo, muito obrigado, porque tu estás me dando o mesmo pagamento daqueles que são católicos desde criancinhas. E muitas das vezes, os católicos desde criancinha não percebem, não louvam, como esses que chegam agora e fazem uma grande experiência do amor de Deus, porque eles fizeram a experiência da salvação.
por isso eles serão eternamente gratos ao Senhor. E que entre nós não exista ciúme, pelo contrário, que todos nós possamos nos amar, acolher aqueles que chegam e dizer muito obrigado, Senhor, porque Tu continuas salvando almas, vidas e transformando corações.